Graça e paz a você que está me ouvindo. Me chamo Rômulo e você está ouvindo o podcast Profetizando a Palavra. E no episódio de hoje estaremos falando sobre qual a diferença entre dízimo, oferta e voto. É um assunto muito importante. Tem irmãos que estão há mais de 10 anos na presença do Senhor e não sabe qual é a diferença entre dízimo, oferta e voto. Através desse podcast, baseado na palavra do Senhor, estaremos falando a respeito do assunto. E para este assunto tão importante, nós estaremos falando o texto base que se encontra em Malaquias, capítulo de número 3, versículos 8 e 9, que diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Então, quando nós falamos de dízimo, nós falamos a respeito de você devolver aquilo que é do Senhor, devolver aquilo que é de direito do Senhor, correto? A palavra do Senhor fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Nós somos mordomos da sua infinita graça e misericórdia. O Senhor nos permite ser administradores do seu patrimônio. E uma vez que nós recebemos algum bem e nós não damos dízimo disso, nós estamos roubando aquilo que é do Senhor. Correto? Quando nós muitas das vezes nos questionamos sobre a legalidade de você dar um dízimo ao Senhor, muitos de nós temos esse preconceito de achar que estamos botando dinheiro no bolso de pastor, e isso não é uma realidade. Na verdade, através do seu dízimo, você tem cadeiras na igreja para poder sentar. É através do teu dízimo que a conta de luz é paga. É através do seu dízimo que podemos fazer trabalhos evangelísticos. É através do seu dízimo que pagamos internet para fazer live. E o que diz a palavra do Senhor a respeito de dízimo? No próprio Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que aprendemos aqui, irmãos? Quando você devolve o seu dízimo ao Senhor, na verdade, você está devolvendo a parte devida do Senhor, você está entregando aquilo que lhe é de direito. Quando você está devolvendo o dízimo ao Senhor, você está protegendo a sua casa, você está protegendo suas finanças, você está protegendo a sua prosperidade. Quando você está entregando o seu dízimo ao Senhor, você está reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida e que o seu salário, todos os bens que você recebe, você sabe muito bem que foi o Senhor que te proporcionou isso. Nós aprendemos aqui que com o dízimo, na verdade, você está devolvendo ao Senhor o que lhe é devido. E o que vem a ser oferta, Rômulo? Oferta, na verdade, é um ato de liberalidade. E oferta tem um significado muito valioso em contexto espiritual. Assim como diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. E digo isto,
que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, o que aprendemos aqui, irmãos? Quando você semeia ao Senhor, você vai ter uma colheita. Rômulo, que colheita é essa? É uma colheita financeira? Não é uma colheita somente financeira, mas também é na sua família, aquele parente que esteja precisando de Jesus, talvez é a sua saúde, talvez é um propósito específico no seu coração que é liberado da parte do Senhor. Porque o Rômulo está falando que é mais do que algo financeiro? Porque, na verdade, quando você está ofertando ao Senhor, você está virando uma chave no mundo espiritual. Na verdade, você está mostrando a verdadeira essência de Jesus, que é o amor, que é a liberalidade. Para finalizar, quando você está ofertando, você está investindo no reino. E quem investe no céu nunca será frustrado. A palavra do Senhor diz que a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. É uma promessa do Senhor. Está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E também diz o seguinte: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios 22, versículo 9. Então, Rômulo, nós aprendemos que dízimo, na verdade, estamos devolvendo aquilo que é devido ao Senhor, ou seja, aquilo que é de direito. Aprendemos também, Rômulo, que oferta, na verdade, quando estamos ofertando ao Senhor, estamos exercendo um ato de liberalidade, estamos desatando algo no mundo espiritual para o mundo físico, estamos liberando promessas. E o que vem a ser voto? O voto, na verdade, é uma promessa que você faz ao Senhor, né? A essência de um voto, basicamente, é o seguinte: se Deus fazer X, então vou dedicar Y a Ele. Ou seja, se Deus me der isso, eu vou fazer isso. Um exemplo bastante claro na Bíblia é o fato de Ana ter dedicado seu filho como um servo do Senhor por toda a vida. Quando Ana ela estava muito triste por não ter filhos, ou seja, Ana era estéril. Ela orou ao Senhor no templo, ela fez um voto e ela estava falando baixinho: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, homem, eu vou dedicar esse filho a ti para te servir. E aí, naquele momento, o sacerdote Eli, ele encontra aquela mulher parecendo que estava embriagada. Ele até questiona ela a respeito, mas ela diz que ela, na verdade, estava orando ao Senhor. E aí, naquele momento, ela recebe a sua bênção quando Eli disse: vai, minha filha, que o Senhor conceda a sua petição. E mais para frente, quando nós olhamos os versículos seguintes, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. E nos versículos seguintes nós vemos que Samuel, ele mais para frente se torna um grande profeta do Senhor. Inclusive, é muito importante eu esclarecer uma coisa: votos por impulso podem não ser cumpridos. Isso é uma coisa que desperta a ira de Deus. Não fazer um voto é melhor do que fazer e não
cumpri-lo. Jesus aconselha a não fazer votos, mas simplesmente a manter a nossa palavra, que é o sim, sim, não, não. Rômulo, onde está a base bíblica para voto? Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, que diz o seguinte, que aquele que fez um voto não tardes em cumpri-lo. E agora vamos para a nossa conclusão, né? O que aprendemos aqui nesse episódio? Qual a diferença entre dízimo, oferta e voto? Dízimo é o seguinte: você está, na verdade, devolvendo ao Senhor aquilo que lhe é de direito. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata e que nós somos mordomos de seu patrimônio. Então, quando nós estamos devolvendo o nosso dízimo ao Senhor, estamos devolvendo aquilo que é devido ao Senhor. Nós não estamos simplesmente dando 10% do nosso salário, 10% do que nós recebemos para a igreja. Na verdade, nós estamos devolvendo ao Senhor, estamos pegando parte da nossa renda e colocando na casa do tesouro para que haja um mantimento. E com a oferta nós aprendemos que na verdade é um ato de liberalidade. Quando nós somos liberais com o céu é liberal conosco. Quando nós ofertamos no reino, nós não somos frustrados. É através da nossa oferta que uma chave espiritual é virada em nosso favor. É através da nossa oferta que grandes coisas acontecem em nossa vida. Talvez nós não prosperamos da forma como queremos, porque nós não somos liberais com o reino dos céus. Quando nós investimos nos céus, nós não somos frustrados. E o que aprendemos com o voto? Voto, na verdade, é uma promessa que nós fazemos ao Senhor, que se Deus fizer isso, nós iremos dedicar a Ele aquilo, e que nós devemos tomar muito cuidado quando fizermos um voto ao Senhor. As nossas palavras têm que ser sim, sim, não, não. Quando fizermos um voto, não devemos demorar para cumprir, porque Deus é aquele que não tem sombra de variação. Deus é aquele que pede para que nós venhamos andar retamente. Deus, ele não gosta de mentira. Imagina nós mentirmos para o dono da verdade, não é mesmo? Então, voto é justamente isso. Voto é você prometer algo ao Senhor e cumprir. Amém? Quero agradecer de coração a você que me ouviu até aqui. Esse projeto ele foi inspirado por Deus. Nós temos 24 horas no nosso dia. Nós acessamos várias redes sociais, vemos vários vídeos na internet, só que muitas das vezes nós esquecemos de nos alimentar da palavra do Senhor. E esse propósito surgiu justamente para isso, para que você, em algum momento do seu dia, você possa estar sendo alimentado pela palavra do Senhor. Todas as nossas falas aqui têm basamento bíblico. Todas as nossas falas aqui têm respaldo na Bíblia para alimentar. Assim como diz a palavra, devemos meditar de dia e de noite. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Peço que você deixe seu like, curta, compartilhe e se quiser dar sugestões, é só me mandar. Grande abraço.